Oi, gente. Este é o segundo e eu espero que seja o último vídeo que eu falo desse assunto. Para quem assistiu ao primeiro vídeo, deve estar vendo que eu tô bem mais calma, bem mais plácida. No primeiro vídeo eu cheguei até a ficar um pouquinho brava. Esse assunto me deixa bem chateada, assim, de ficar comentando, não por causa do assunto, mas por causa da polêmica que gerou ao redor, mas por causa da polêmica desnecessária. Então eu vou fazer um segundo vídeo porque eu me lembrei assim de coisas que eu acho legal falar, tá? Eu recomendo que você assista o primeiro vídeo que eu fiz, tá? Porque lá também tem informações, não é um vídeo longo, tá? Um vídeo bem curtinho. E aqui no canal eu falo sobre a minha caminhada e a caminhada da minha família, nós somos todos ressonantes. E eu aproveito para falar sobre outros assuntos aí. Se te interessar, se inscreve aí para você não perder os vídeos, você clica no sininho, tá bom? Obrigada por você estar aqui. É o seguinte, gente, como que eu fiquei sabendo, né, desse negócio que tava vindo a informação que falaram, olha, gente, agora não pode mais fazer pedido, né, que foram as duas modificações que eu fiquei sabendo, não sei se tiveram mais, né, que não me atingiram, mas que atingiram muitas pessoas. Estava eu lá, não uso mais o Facebook, não posto mais, só que às vezes eu abro assim, porque às vezes vem alguma notificação, alguma coisa, abri lá e tinha qualquer coisa de grupo falando, porque agora não pode mais fazer pedido, e aquele monte de comentários de não sei o que. E é engraçado como todos os assuntos relacionados ao professor Hélio sempre geram muita polêmica. E o que acontece, gente? Quanto mais hater, mais a gente tem que ficar longe, né? Porque assim, o pessoal que tá fazendo hater tá muito distante dessa caminhada. Nós que estamos numa caminhada, numa busca espiritual, de vivências assim, de nos iluminarmos, né? De estarmos em contato com a nossa verdadeira centelha divina, de estarmos assim em contato com a nossa verdadeira essência. Tudo que a gente não quer saber é ficar envolvido em briga, em discussão, em disque-me-disque, em fofoca, nesse tipo de coisa. Então, quando a gente vê publicações com briga, esse tipo de coisa, por mais que dê vontade de chegar lá dando vassourada, dando voadora, a gente tem que cair fora. Porque vai ter sempre gente querendo brigar, vai ter sempre gente querendo discutir, e não seja aquele que é o instrumento de matar a vontade dessa pessoa com tanta vontade de querer brigar, porque ela vai querer brigar até o fim. E é sempre assim, quando alguém quer brigar e você não quer, ele vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais, mas ele vai achar outro. O importante é você não sujar a sua energia com alguém que esteja querendo, que esteja ali para fazer bagunça. Então vamos falar sobre o assunto, que é esse assunto polêmico, e que este é o segundo vídeo, eu espero que seja o último. Bom, as duas modificações, né? Como que eu fiquei sabendo? Eu tava lá no Facebook e li primeiro, da primeira modificação, o pessoal falando que não podia mais fazer pedidos. E aí, logo que eu vi isso, alguns dias depois, eu acabei conversando com uma amiga que também é ressonante. É uma amiga que, na verdade, ela conhece pessoalmente o professor Hélio. Ela conhecia o professor Hélio antes de mim, muito antes de mim. Na época em que ele dava as palestras presenciais ali, ela chegou aí em palestras presenciais dele. E na época ela não fez a ressonância e tal, aí ela é toda certinha, ela começou a estudar o material dele e pediu a ressonância dela há pouco tempo. Bom, aí ela veio me falar, nessa conversa que a gente começou a ter, ela falou, quando eu fui fazer o meu pedido, veio lá que agora se eu tiver pedidos não é pra eu escrever mais, é pra eu escrever isso num caderno. Eu falei assim, olha, eu vi isso num grupo e eu acabei de fazer meu pedido e te confesso que eu fiquei assim, angustiada pensando qual será que vai ser a resposta. Minha resposta foi normal, como ela é sempre. Eu mandei o mesmo formulário de sempre e veio a mesma resposta de sempre. Elaine, aguarde que dentro de 10 dias, no máximo, a minha equipe enviará a sua onda. O que acontece durante esse período que eu fiquei aguardando a resposta do professor? Eu pensei comigo, se o professor me responder, Elaine, agora eu não recebo mais os seus pedidos, como ele tem respondido para muitas pessoas, ou a equipe dele tem respondido.
eu simplesmente ia dizer, ok, professor. Quando a ordem vem do professor, eu acato, porque eu confio muito no trabalho dele. Então, digamos que ele me respondesse assim, porque agora a regra é escrever num caderno em vez de escrever lá no e-mail, né? Eu ia escrever lá no meu caderno, até porque quando eu comecei o processo, eu tinha lá uma folha onde eu escrevia meus desejos e todos os desejos se realizaram. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre coisas assim que eu tinha muita vontade que acontecessem, de pessoas que eu queria ajudar, coisas pontuais e que aconteceram todas. Então, eu acredito muito que o professor tenha um propósito muito grande em estar fazendo isso que ele está fazendo. Então, seria essa a minha resposta para o professor. Ok, vou fazer o formulário conforme o senhor está mandando fazer. Porém, não foi assim. Eu simplesmente mandei meu e-mail como eu mando sempre. A outra modificação que muitas pessoas também reclamam é que agora não pode mais, né? Quando as pessoas tentam pedir uma ressonância harmônica para menores de 18 anos, a resposta é não fazemos mais devido a ordens superiores, nós não estamos mais fazendo. Porém, quando eu mandei, eu fiquei na mesma angústia, pensando, pode ser que a resposta do professor seja, Elaine, nós não fazemos mais. Aqui em casa, eu e os meus 2 filhos, nós 3 somos ressonantes desde 2020. Então, ele poderia me responder assim, e o que eu pensei, se ele me responder assim, eu vou dizer, ok, professor, sendo assim eu te agradeço muito pela chance que o senhor deu a mim e aos meus filhos, né, a mim de colocar os meus filhos nesse programa durante todos esses anos, obrigada, né, por eles terem sido ressonantes por todos esses anos. Eu já estava preparada caso a resposta dele fosse não fazemos mais. Porém, nada disso. Enviei o formulário dos meninos, como sempre é, né? O formulário para ressonantes menores de 18 anos é um pouquinho diferente dos maiores. E recebi a resposta normal. Estamos fazendo sua ressonância. Então, gente, é o seguinte, essa mudança aconteceu? Aconteceu, mas não para todos. E o professor tem os motivos dele para fazer as mudanças. E como eu disse para vocês, caso a mudança chegasse aqui para nós, eu ia dizer com gratidão para o professor, que eu acato as ordens dele, tá bom? Então, essa era a mensagem que eu tinha para dar, era esse o vídeo que eu queria fazer, o segundo e, se Deus quiser, o último vídeo sobre o assunto, tá bom? Um grande beijo!